Netplan TV, a TV da Terra plana. Sessão da noite. O Domo. Uma incrível descoberta ocorreu na Antártica em 1947. Descoberta esta que poderia mudar totalmente o rumo da civilização moderna, se não fosse ocultada do mundo por conta da política, da religião e da economia mundial, que muito prosperou através da chamada corrida espacial. Almirante Richard Byrd, um aviador e especialista em explorações, foi o homem escolhido para comandar uma mega expedição para o interior do que se chama o Continente Gelado. Uma grande operação militar chamada High Jump, que significa pulo alto, foi então levada a efeito com vistas a explorar o lugar e procurar uma das maravilhas da Terra, o Domo. A Marinha dos Estados Unidos levou para lá uma frota constituída por 3 grupos navais de batalha, contendo navios quebra-gelo, navios catapulta, destroyers, porta-aviões, submarinos, barcos de apoio, navios-tanque, aviões, hidroaviões, helicópteros, além de inúmeros veículos terrestres, dos quais o que mais se destacava era o cruzador de neve, um enorme veículo que levou o Almirante Byrd e sua aeronave até o seu destino. Uma força norueguesa-britânica, uma força russa, forças australianas e canadenses também estavam envolvidas nesta operação. Essa missão foi tão bem sucedida que Byrd recebeu a Medalha de Honra, a condecoração mais elevada dada pelos Estados Unidos da América. Segundo os relatos históricos de várias culturas antigas, e em especial as informações obtidas na Idade Heróica da exploração da Antártica, que ocorreu entre o final do século XIX e o início da década de 1920. Era ali nas profundezas da Antártica que existia a suposta base de uma grande estrutura em forma de cúpula, construída não por mãos de homens e que se erguia assustadoramente até os céus. 1.390.000 quilômetros quadrados foram então explorados em busca dessa magnífica estrutura. O momento crucial desse achado se deu quando o Almirante Byrd percebeu que alguns aviões haviam desaparecido de forma muito estranha. Enviando para lá mais algumas aeronaves, descobriu-se que os aviões se chocavam com barreiras invisíveis e se desintegravam no local. Finalmente, o Almirante Byrd tinha localizado a base da magnífica estrutura. Chegando bem próximo do local, pôde evidenciar com espanto a maior descoberta de todos os tempos, a base do Domo. Uma esplêndida estrutura se erguia aos céus, coberta de gelo, ao longo dos seus 13.000 pés de altura. Acima dessa altitude era justamente o ponto onde os aviões se desintegravam.
Os pesquisadores dessa operação concluíram de forma assustadora que, de onde o gelo terminava, a estrutura colossal continuava de forma invisível. Missão cumprida, concluiu o almirante Byrd. Depois disso, a expedição terminou de repente, no final de fevereiro de 1947, com 6 meses de antecedência, e toda a armada remanescente voltou imediatamente aos Estados Unidos. Essa descoberta, se fosse revelada ao mundo, poderia mudar totalmente o conceito astronômico vigente e prejudicar seriamente os projetos e investimentos feitos na área da exploração espacial, que já haviam sendo feitos pela ex-União Soviética e pelos Estados Unidos. Além disso, iria dar um duro golpe nas principais religiões do mundo, uma vez que a existência do domo está ligada diretamente à cosmologia da cultura hebraica, ou seja, a religião dos hebreus já afirmava essa verdade em seus antigos manuscritos. Seria um escândalo mundial ter que aceitar a verdade das crenças judaicas entre os 51 países envolvidos na fundação da ONU em 1945. E, como se não bastasse, as eleições presidenciais americanas estavam por começar a todo vapor no ano seguinte, em 1948. A revelação de um domo que cobre os céus de uma outra extremidade da Terra, a impossibilidade de sair para fora dela e explorar o espaço, seria evidentemente desastroso para uma política internacional. Foi por causa dessas questões que a maravilhosa descoberta do almirante Byrd não poderia ser divulgada ao mundo. Foi dado ordem para que Byrd fizesse uma série de entrevistas, contando uma história totalmente diferente para desviar então a atenção do mundo, já que a mega operação High Jump era o motivo de especulação por toda parte. Poderia-se falar de qualquer outra coisa, menos da estrutura magnífica encontrada no continente austral. Tudo que tivesse relacionado a essa descoberta, arquivos, relatos, fotos, filmagens, depoimentos, tudo foi ocultado do mundo e mantido em segredo até os dias de hoje. E assim foi praticamente apagado da história, a maior descoberta de todos os tempos. O conceito astronômico então continuou com seu modelo. Os investimentos nas pseudo-explorações espaciais deram o retorno financeiro desejado. A ONU conseguiu manter a paz e a harmonia dos países membros. E Harry Truman se tornou o 33º presidente dos Estados Unidos.